Bom, nós tivemos uma sessão que não foi muito extensa, mas foi produtiva, com debates de vários temas importantes e necessários para Teresópolis. Mais uma vez, muita gente batendo lá na Câmara, especialmente o vereador Paulinho Nogueira, da questão das concessionárias de serviço público, como Águas da Imperatriz. Se falou da polêmica, né, da questão aí da denúncia de venda de túmulos no cemitério municipal, que a gente falou no início do programa, teve vereador se pronunciando, e também sobre segurança pública, entre outros assuntos. Vou mandar um abraço para o vereador Igor Faraco, que foi aniversariante aí ontem. Então, parabéns, Igor, muita felicidade aí na sua vida. Que é da Comissão de Esportes da Câmara Municipal, né, que com certeza estará acompanhando aí o evento do Karatê nesse final de semana. E a gente começa o nosso resumo, já que não tivemos muitos projetos sendo votados, é um projeto do município que a gente vai ter que detalhar melhor, porque é um projeto muito extenso, e a gente fala disso na segunda-feira, mas eu quero trazer fala do vereador Paulinho Nogueira sobre esses temas aí, sobre Águas da Imperatriz, também parece que nessa fala, comentando também a questão do cemitério. Vamos conferir. Trago aqui hoje, primeiro a gente precisa conversar com a Água da Imperatriz, né? Tá ficando difícil a gente caminhar junto com a Água da Imperatriz. Caminhar juntos é até elogiar, né? Pô, Vale Paraíso tem sido palco de várias coisas, né? Mas Vale Paraíso está difícil. A Água da Imperatriz esteve lá no Vale Paraíso, fez lá os seus reparos, as suas ligações novas e pode passar lá hoje, que está uma buracada só, porque na sessão passada aqui, eu disse, eles estão fazendo os reparos, jogando terra e colocando asfalto por cima. Por favor, né? A gente não pode fazer isso. Eu sei que eles têm pressa, mas a pressa é inimiga da perfeição. Então, lá realmente está bem imperfeito. Bom, senhores vereadores, imprensa e quem nos assiste, falar aqui da parte do cemitério, eu acho que foi muito bem falado aqui com as vossas excelências, né? Os dois vereadores que falaram aqui. Os cargos, eles são de livre nomeação do prefeito. Livre nomeação. Eu posso nomear e exonerar. Então, o prefeito achou por bem exonerar. E outras exonerações aconteceram também. Então, é livre nomeação. A caneta está na mão dele. Quem manda é o prefeito. Ele é a maior autoridade de nossa cidade. Então, se ele achou por bem exonerar, ele exonerou. E assim segue. Olhar para frente. E foi o que ele está fazendo. Ele está fazendo a parte dele? Sim, de levantamentos, de investigações. Maravilha. Se eu não me engano, desde 98 tem um TAC dentro do cemitério para ser também cumprido no Ministério Público. O TAC é termo de ajuste de conduta. Então, isso vem se arrastando também há muitos anos. E, com certeza, o prefeito também está muito preocupado com isso. Então, dar prosseguimento. Dar prosseguimento porque o cargo é livre de nomeação. Ele nomeia e ele exonera. Uma outra coisa eu também trago aqui hoje para a questão da nossa segurança pública. Vossa Excelência Rangel falou muito bem aqui, até detém de muita expertise, porque trabalhou anos e anos dentro da segurança pública em nossa cidade. E ele disse aqui que a gente só lembra dos policiais, da segurança pública da nossa cidade, quando a gente precisa. E ontem eu precisei. E ontem eu fiz uso aqui do meu WhatsApp, do meu telefone. E fiz contato, estava com problema na minha rua. E na minha rua tinha lá, sim, alguns vagabundos. E eu chamei. E pronto. E foram lá e não me atenderam só a mim, não. Atenderam mais 4 vizinhos meus lá também, que depois eles vieram relatar à noite comigo. Foram lá e cumpriram o papel deles, que é dar segurança para um cidadão, que eu me considero e sou um cidadão.
Então eles foram lá, atenderam, e eu acabei de dizer, não me atenderam só não, foram nas casas dos meus vizinhos, e atenderam muito bem. E esse é o cuidado que eles têm com a gente. Então, Vossa Excelência está de parabéns, eu continuo aqui também junto com Vossa Excelência e acredito com todos os nossos vereadores e nossa população, defendendo a nossa segurança pública do nosso município. Bom, tá aí então, falando em segurança pública, o vereador Rangel falou sobre uma notícia muito triste. Ontem tivemos o falecimento, um assassinato de um policial militar em Guapimirim, e hoje, inclusive, a polícia prendeu 2 dos suspeitos, e o vereador Marcos Rangel falou sobre esse caso no plenário. Vamos conferir. Eu vou voltar aqui ao assunto de segurança pública. Primeiro, queria até fazer um requerimento aqui, se os colegas puderem aprovar, é que no final dessa sessão a gente faça 1 minuto de silêncio em homenagem ao Cabo Oliveira, Maurício, que foi brutalmente assassinado aqui na nossa cidade vizinha de Guapimirim, na data de ontem, justamente por ser um grande combatente ao crime organizado que assola tanto aquele município quanto o município de Magé. Eu vou dizer o seguinte, o assassinato do Cabo Oliveira por uma narco-quadrilha, que é o que o Estado do Rio de Janeiro tem, mostra para a gente uma realidade, Dudu, que graças a Deus não chegou aqui na nossa cidade. No setor, e até quero agradecer aqueles que dizem que me homenageiam na rede social, dizendo que eu sou um expert em segurança pública. Eu não sou, não. Sou um humilde funcionário do chão de fábrica, porque na Polícia Militar, graças a Deus, eu fui moldado no chão da fábrica. Eu fui moldado na rua. Eu trabalhei na rua. Eu não passei minha vida na polícia, graças a Deus, e respeito todos os colegas que, assim, até por necessidade, às vezes, físicas, acabam indo para esse caminho. Mas voltando aqui ao Cabo Oliveira, presidente, na polícia a gente usa muito dizer o seguinte, depois que o mato cresce, é muito pior fazer ele voltar à grama. E graças a Deus aqui em Teresópolis, a gente continua andando na grama. Porque aqui as forças de segurança nunca deixaram o mato crescer. Nunca deixaram o mato crescer. Historicamente, pode buscar lá atrás, toda a quadrilha de fora da cidade que veio aqui para cometer qualquer tipo de ilícito, só saiu daqui de 2 formas. Ou com uma etiqueta no dedão do pé, ou preso. Ponto. Sempre aconteceu isso aqui, graças a Deus. Dizer que a gente aqui na nossa cidade tem tráfico, mas eu desafio a qualquer um, e aí incluo aqui até o nosso amigo, o vereador Cacau, a dizer o dia que aqui se prendeu um fuzil, o dia que aqui um vagabundo cercou um policial honesto, honrado, Dudu, com um fuzil para ceifar a vida dele. E olha que aqui a gente tem grandes combatentes, mas é porque eles não deixam. Infelizmente, e dizer o seguinte, presidente, esse policial não foi morto lá no centro do Rio, esse policial não foi morto lá em Nova Iguaçu, Belfor Roxo, não. Esse policial foi morto na nossa cidade vizinha aqui, ó. Guapi é limite com a gente. E esse policial foi assassinado brutalmente ontem, a menos de 40 quilômetros do centro, aqui, se a gente for daqui a Guapimirim, é a mesma coisa praticamente que a gente daqui a Bom Sucesso. O centro de Guapimirim está à mesma distância do que o centro de Bom Sucesso. Então ele foi assassinado, e não estou aqui dizendo, para que não fiquem querendo fazer ação política, que é politicagem, não é não, pô. A prefeita que está em Guapimirim, a prefeita Marina, faz um excelente trabalho lá, isso é fato, todo mundo vê na rede social. Ela tem um irmão que é deputado, que briga lá pela cidade, que luta lá pela segurança, mas deixaram o mato lá crescer. E aí, o que me entristece muito, Cacau, é ver que para Teresópolis, um carro furtado eleva a gente para um padrão de cidade violenta. Né? As pessoas fazem questão de postar um carro furtado para dizer que aqui é a cidade mais violenta do mundo. Né? Para discutir, né? Para levar a gente para um patamar de cidade não segura. Mas eu não vejo as mesmas pessoas postarem, Cacau, assim como você me viu ontem, eu já sabia, mas até comentei lá na tua postagem, o assassinato de um policial que era combatente, Maurício, do tráfico de drogas. Né? Um carro furtado dá muito mais palanque político do que o assassinato de um pai de família, de um policial militar. Que antes dele ser policial militar, Dudu, ele é pai de família. Ele tem filho, ele tem mãe, ele tem avó, ele tem pessoas que gostam dele. Porque é fato, e aí está a investigação e tudo, mas não tem como não dizer que o Oliveira foi brutalmente assassinado ontem porque era um dos maiores combatentes ao tráfico de drogas, em Guapimirim e Magé.
Isso é unânime em qualquer grupo lá, qualquer pessoa que você conversar daquela região, o Oliveira era um cara conhecido por todo mundo, pelo seu combate ao tráfico de drogas, pelo seu combate à criminalidade, pelo seu combate em manter a vida dos cidadãos de Guapimirim e de Magé mais seguras. E dizer que, por deixarem o mato crescer muito lá hoje, o Oliveira ontem regou esse mato com seu sangue. Infelizmente, Maurício, infelizmente. Tá, e a nossa solidariedade aos familiares do policial militar, o Oliveira, lá de Guapimirim. Realmente o Rangel colocou muito bem, uma pessoa que tem um trabalho muito bacana, realmente que era reconhecido e será sempre reconhecido pelo seu trabalho como policial e foi vítima dessa covardia. Inclusive o vídeo tá do ataque está nas redes sociais da TV Cidade. Foi vítima dessa covardia justamente porque exercia o seu trabalho de prender os criminosos. Vamos, para encerrar o nosso resumo de hoje, trazer falas do vereador Luciano Santos, presidente da Câmara, e do líder do governo, vereador Fidel Faria, sobre a polêmica envolvendo aí a questão do cemitério e servidores que foram exonerados. Vamos conferir. Teve essa votação expressiva na nossa cidade pelo fato de Vossa Excelência falar no olho das pessoas e falar a verdade. Tem muitos aí, vereador, que quanto pior, melhor. Mas a gente vai lutar contra isso. Vossa Excelência está de parabéns. E a população trouxe a Vossa Excelência para cá, porque sabe que a Vossa Excelência é verdadeira e fala a verdade, fala no olho, sem medo de ninguém. Entra na guerra, um boi para não entrar, uma boiada para não sair. Vereador Fidel Farias, líder do governo. Senhores vereadores, mesa diretora, até para complementar que é uns casos delicados que vem acontecendo, uns burburinhos que fica disse-me disse, e às vezes querem fazer que a notícia se viralize de forma só para vir a prejudicar. E que isso eu posso falar como exemplo do prefeito. O primeiro a chegar ali quinta-feira foi ele com o pé cheio de lama que foi verificar. Realmente algo de estranho estava acontecendo sim lá no cemitério. O que mais pode fazer um prefeito? Usou toda a força dele. Qual a maior punição que ele poderia dar? Mandar os funcionários embora que foram achados por ele. De uma suspeita, sem ter certeza e prova de nada, mas que tinha algo de irregular e por uma suspeita. Foram exonerados. Abriu o processo administrativo para ser investigado. Não cabe ele fazer mais nada. Cabe ao que o delegado? Verificar se houve crime ou não, mandar prender ou não. E cabe a quem condenar? O juiz. Infelizmente, isso não cabe mais ao prefeito. E essa casa aqui, se o prefeito assumir com improbidade de alguma forma algo irregular, inconstitucional, e passando a mão na cabeça, cabe essa Câmara aqui, criar um processo administrativo aqui dentro, e o que for para investigar. Mas até o caso, o prefeito aqui foi o primeiro a tomar as atitudes necessárias para ele. Não poderia fazer mais outra coisa, ou não teria uma punição maior que o prefeito poderia fazer, a não ser exonerar esses funcionários e afastar eles dos cargos. Então fica aqui minha fala, e eu vejo com muito bons olhos, está atuante, está vendo, está em todos os lugares, está no interior, onde tem irregularidade que sabe que possa estar sendo, ele está de olho e está tomando a parte dele. Isso cabe a nós e cabe a qualquer empresário ou qualquer pessoa. Você contrata uma pessoa para trabalhar na sua casa, na higienização, na faxina, você de cara você contrata uma pessoa que vai ser 100%, você tem uma empresa, quantos funcionários são mandados embora da cidade? Quantos técnicos de enfermagem, hospital, empresas grandes, funcionários são demitidos por fazer coisa de errada? Então não vai ser ali que vai deixar de existir, e a gente não pode culpabilizar ele por conta de pessoas que estão lá às vezes fazendo o errado. Então eu vejo de bons olhos, é porque quer acertar, é porque está lutando pelo bem da população, é porque está tomando conta do que é nosso. Obrigado, presidente. E o prefeito, ele tomou a atitude que tinha que tomar, mostrando a seriedade, que não aceita as coisas erradas. Viu lá alguma coisa, um pontinho da iceberg, com a coisinha errada, logo tomou a atitude correta, que qualquer um faria, que tem um bom juízo, faria o que ele fez. Vai ver, vai averiguar, e quem tiver errado vai pagar, quem não tiver vai retornar. Mas o que ele fez foi certo. Está de parabéns, mostrando a seriedade, mostrando que não aceita coisa errada.
Bom, tá aí as opiniões do vereador Fidel Faria, líder do governo, e também do presidente da casa, vereador Luciano Santos, sobre essa questão polêmica da exoneração de funcionários, que, como nós mostramos aqui durante a semana, chegaram a gravar um vídeo e entrar com queixa na 110ª Delegacia de Polícia por calúnia e difamação de algumas pessoas que estavam os acusando na rede social. Vamos aguardar aí os desdobramentos. E a gente vai assim encerrando o nosso boletim da Câmara de hoje.